No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Uma ótima segunda-feira para você, dia 8 de abril de 2024. Que Deus abençoe você nesta segunda, que Deus dê uma semana de bênçãos para você e toda a sua casa. Sintam-se abraçados nesta segunda-feira, semana só começando, né? Bom, meus irmãos, lembrando sempre que logo mais às 8 horas da noite temos o programa Nossa Voz na Rádio Betel FM do Rio de Janeiro, em 98,7 para a Zona Oeste do Rio, Barra, Recreio, Jacarepaguá. E também, claro, para você que acompanha pela internet, pelo site radiobetel98fm.com.br. Eu espero por você lá. Você que me acompanha no YouTube e no WhatsApp agora pela manhã, um abraço, bom dia. E você que me acompanha à noite, boa noite, obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que ouve, inclusive recebeu a notificação e ouve pela tarde, boa tarde, né? Vamos lá. Meus amados irmãos, qual é a proposta do Minuto da Unicidade, que completa 7 anos neste mês de abril? É anunciar Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, porque essas são as informações contidas nas Escrituras sobre a pessoa, sob a pessoa dele, ensinando para você e mostrando que não somente apenas, única e tão somente apenas, nós vamos o identificar como filho de Deus ou filho do homem. São dois títulos diferentes. Aliás, as próprias nomenclaturas das palavras já mostram exatamente a diferença: filho de Deus e filho do homem. O filho de Deus, em se tratando de Cristo, é com relação à sua condição divina, que é o Filho de Deus, tá certo? Não é um filho literal, que Deus teria um filho do lado dele lá, literalmente, como nos convém ler as Escrituras, até porque muitos textos, Tony, dizem que ele está à direita, à destra de Deus e aquela coisa toda. Então é uma posição geográfica isso? Não, se você considerar outras interpretações do grego para a palavra dexos, o que quer dizer também direita, destra, tá certo? Que não é somente uma posição literal, mas uma posição de autoridade, de governo, de principado. Aí sim tem muito a ver com a questão de Jesus, tá certo? Quando a Bíblia nos chama também de filho de Deus, é claro, está apontando para a nossa condição divina também, no mundo espiritual, uma posição que nós assumimos, não igual a de Cristo, aí sim, de filhos de Deus, porém, nós, como diz Pedro, ele participou das mesmas coisas que nós, para nos fazer participantes da sua condição, da sua natureza divina. Aí é quando você realmente tem o Espírito do Eterno habitando dentro de você, você sabe, passa a entender, você passa a participar, a ter também a sua natureza divina. Olha, quanto mistério glorioso, profundo, né? Então a proposta desse programa é essa, justamente essa. Aqui a gente não está fazendo esse programa para ensinar você algo que sai das Escrituras, vai além, ou extra bíblico, e sim as riquezas contidas nas Escrituras Sagradas, porque nós fomos chamados para isso, para pregar, anunciar a verdade, o Evangelho, e o Evangelho começa com a principal informação. Essa é a principal informação do Evangelho, mensagem. Deus esteve aqui um dia, pagou um preço caríssimo, se entregou na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crer não pereça, para nos dar a salvação. Ouça o que o próprio Cristo fala, para não ficar só nas minhas palavras. Ele diz assim, ó: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Evangelho de João, capítulo 7, verso 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas.
É isso, exatamente isso que você precisa entender. Devemos crer em Cristo como diz a Escritura. E pode ter certeza absoluta que a religião diz algo totalmente diferente do que as Escrituras ensinam. Então, as Escrituras ensinam que Ele é Deus sobre todos. Canso de falar esse versículo aqui. Leia lá, Romanos 9:5. Deus sobre todos, todos. Se tem Deus fora de Jesus, Ele é Deus sobre todos. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O Filho de Deus, aquele que esteve aqui, é o verdadeiro Deus e a vida eterna, segundo diz João na sua carta, primeira carta, capítulo 5, verso 20. O verdadeiro Deus é a vida eterna. Quando Tomé o vê ressuscitado, você pode verificar isso lá no Evangelho de João, capítulo 20, no verso 28, um pouquinho antes, 27, ali Jesus fala: bota sua mão aqui, Tomé, vê minhas mãos furadas, bota teu dedo do meu lado, veja, não seja incrédulo, mas crente. Sabe qual foi a expressão de Tomé? João 20, 28, Evangelho de João 20, 28, Senhor meu e Deus meu. Aí ele repreende Tomé, diz assim: Tomé, não, peraí, eu não sou Senhor, tudo bem, mas Deus... Não, ele diz: porque me viste, creste, Tomé, mas bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. Olha as informações que as Escrituras vão passando de Jesus. Quando Paulo escreve para Tito, Tito 2, capítulo 13 e 14, ele diz: estamos aguardando a bendita esperança e manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo. O nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo deu a si mesmo por nós, para nos remir para si um povo seu, santo, zeloso de boas obras. Então Paulo diz: Deus entregou a si mesmo, nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo entregou a si mesmo. João diz: não, Deus amou muito a humanidade, deu seu Filho. Ué, entrou em choque as informações, batendo de frente as informações? Não, porque você só fica em João 3,16. Nem sequer para, às vezes, para meditar no que significa aquela palavrinha unigênito, que faz toda a diferença, para você entender melhor João 3,16, o grande amor do soberano Deus, do eterno Deus. Você está compreendendo o que nós estamos abordando aqui? Por isso Cristo diz: quem crê em mim, como diz a Escritura. Porque o bispo, o apóstolo de hoje, moderno, o bispo, dependendo do apóstolo, nem todos, mas a maioria do sistema religioso diz o quê? Que Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Você vai pegar os textos aí de teologia sistemática, você vai ver lá. Eles dizem que não, mas há uma hierarquia aí que fala: a primeira pessoa é o Pai, a segunda é o Filho e a terceira é o Espírito Santo. Então ele está em segundo lugar, querendo ou não, nem que seja para terminologia. E Jesus fala em Apocalipse para João, e o próprio Cristo fala em João, olha o que diz a palavra lá, e o próprio Cristo fala em Apocalipse, capítulo 1, diz: eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, não tem antes e nem depois. Alfa e ômega são as duas letras do alfabeto grego, a primeira e a última, para dizer: ó, abre comigo e fecha comigo, não tem meio termo, não tem outros. Então a Escritura diz que ele é o primeiro e o último. Ah, mas o pastor fulano de tal diz que ele é o segundo, o Pai vem primeiro. Você está entendendo a diferença? Então você fica com o que diz as Escrituras ou com o que diz a liderança religiosa, na sua grande maioria. Ah, mas você está indo contra a corrente. Olha, eu não estou interessado para onde caminha a multidão. Eu quero saber o que diz as Escrituras e para onde eu tenho que caminhar, para que direção eu tenho que olhar. Isso faz toda a diferença. E para seguir essa mensagem, tem um preço a se pagar. Para seguir essa mensagem, você tem que perder muitas questões, perder muitas coisas, receber vários títulos pejorativos, ser ridicularizado em muitas ocasiões, não ser compreendido,
As pessoas têm dificuldade muitas vezes para te compreender, as pessoas não aceitam o que você fala da parte de Deus, mas assim aconteciam com os apóstolos, com os profetas. Muitos não entendiam, mas quando a mensagem entra num coração, numa alma que seja, ela faz toda a diferença, compensa todos os insultos, todos os ataques, todas as privações, todas as provações que você passa pelo reino para que essa mensagem seja conhecida. E você pode ser um amigo meu, um auxiliar nesta caminhada abençoada, gratificante que nós buscamos naquele grande dia. O Senhor nos dar a coroa, nos dar a grande coroa, e não somente a nós, mas a todos que fazem a sua vontade. Você tem na descrição desse vídeo, para você que acompanha no YouTube, os meios para você ser um abençoador deste programa, do Minuto da Unicidade, do programa de rádio. Precisamos que você olhe também por esse programa, olhe por esse projeto, faça alguma coisa por ele. Mas eu não tenho flexibilidade, eu não sei falar, eu não sei fazer bons textos, eu não sei fazer boas artes, né? Aquelas artes para colocar naqueles posts, naqueles banners, não sei fazer isso, não sei fazer áudio, não sei fazer vídeo. Pode ser um colaborador, pode ser um abençoador deste ministério. Pode ser uma pessoa que abençoa, para que a gente fique o dia a dia um pouco mais suave e tenha mais força para que a gente consiga ir mais longe. Lembra aquela passagem que os filhos de Israel lutavam contra os midianitas lá? Se não estou equivocado, eles lutavam, pelejavam e Moisés ia cansando os braços, e perceberam que quando ele cansava os seus braços, Israel começava a perder a batalha, perder território, perder terreno, e eles pegaram do lado do outro, falaram, não, é isso, pegaram uma pedra, botaram uma do lado, outra do outro, e vamos Moisés, vamos para lá, se o problema é tua mão ficar levantada para cima, vamos ajudar de alguma forma, e esse não vai ser mais problema. E assim conseguiram uma grande vitória. E é isso, tá certo, meus irmãos? Juntos a gente consegue ir longe. Forte abraço para você, Deus abençoe. Amanhã voltaremos a meditar um pouco mais sobre o assunto. Graça e paz. Minuto da Unicidade.